Vamos esclarecer as suas dúvidas sobre previdência e aposentadoria com o deputado Arnaldo Faria de Sá, que já está aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Adriana, Leão, Seja um abraço a todos sempre, vocês, deputado. nossos telespectadores CNT. Bom, e a gente já vamos começar aí a fazer perguntas, né? As perguntas, olha, tem uma aqui sobre férias, viu? Vender férias, vamos lá. Deputado, eu posso vender as férias todas? Não, você pode vender 1/3 das férias. Existem empresas que compram as férias todas, mas o oficial permitido é apenas 1/3 das suas férias poder ser vendido. Dentro do princípio que é preciso você descansar um pouco para poder recuperar suas energias e poder retomar o trabalho. Mas tem empresas que conseguem negociar as férias todas com o empregado, mas isso é por baixo dos panos. O deputado, e a pessoa pode sempre vender as férias? Ou tem algum prazo, assim, pode vender Não, 2 ou 3? ele pode comunicar ao RH, comunicar ao departamento pessoal que quer vender 1/3 das férias. Isso é legal. Mais do que isso é, como eu disse, por baixo dos panos. Tem mais uma pergunta de telespectador agora a respeito do veto da presidente Dilma. Deputado, a presidente Dilma vetou o fim da multa de 10% do FGTS sem demissão sem justa causa. Essa história não acaba aí, certo? Não acaba, porque o veto da presidente Dilma, por ter sido promulgado depois de 1º de julho, entra na nova fase, que terá 30 dias de prazo para ser apreciado. E esse é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes testes do Congresso para poder resolver essa questão. O que é essa multa adicional de 10%? O Fundo de Garantia estava com desacerto financeiro. Então, no governo FHC, então o ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, fez um acordo no sentido de criar uma multa adicional até reequilibrar as contas do fundo. As contas já foram reequilibradas, mas o governo deu uma de migué e está ficando com dinheiro para recuperar o chamado superávit primário. Por isso que o Congresso deu um alerta. A posição da presidente Dilma é complicada, porque se ela quer retomar o emprego, retomar o investimento, ela tem que respeitar as regras do negócio. E agora tem uma pergunta aqui sobre fundo de garantia por tempo de serviço. Deputado, eu trabalho numa empresa há 10 anos e ela recolhe, mas não repassa o FGTS. O que eu faço? Primeiro que o FGTS não é recolhido do empregado, é obrigação da empresa pagar. É que às vezes as pessoas confundem, porque ela desconta o INSS e é um percentual quase igual, as pessoas pensam que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O fundo de garantia que não está sendo pago é fácil. É só comunicar a qualquer agência da Previdência Social ou qualquer delegacia regional do trabalho que empresa tal na qual eu trabalho não está recolhendo fundo de garantia. A própria fiscalização vai tomar as devidas providências. Agora uma pergunta que eu acho que vai ajudar muita gente. Deputado, eu preciso fazer uma cirurgia. A empresa quer que eu faça nas férias. Ela tem esse direito? Você faz quando você precisar. Não é a empresa que vai decidir quando você pode ou não fazer a cirurgia. É o médico que vai determinar. O médico precisa fazer, faça a cirurgia, entra no auxílio-doença, a empresa é obrigada a pagar os primeiros 15 dias, daí para frente, 16º dia em diante, é por conta da Previdência Social. Cuide da sua saúde e peça desculpas do seu patrão por você ter que se afastar por doença. Absurdo isso, né? Agora tem uma pergunta importante também sobre custo, né? Ajuda de custos sobre creches. Vamos lá. Boa tarde, deputado. Queria saber se as empresas têm obrigação de pagar ajuda de custo sobre creches. Não há obrigatoriedade. Na verdade, algumas empresas fazem alguma concessão no sentido de auxílio creche, mas não é uma lei que determine essa condição. Principalmente no serviço público existe essa condição de colocar creche à disposição. Inclusive está uma confusão muito grande aqui em São Paulo, que a Assembleia Legislativa tinha uma creche para os filhos de funcionários, está querendo desativar essa creche. E aí, no caso em que já tinha essa concessão, querer suprimir não pode. Agora, obrigação não é. Agora, dúvida sobre registro em carteira. Deputado, eu posso ter 2 empregos com carteira assinada? Nos 2 empregos? Pode ter 2 empregos com carteira assinada, não tem nenhum problema. Desde que a compatibilidade de horário permita, você pode ter 2 empregos. Normalmente, o pessoal que trabalha na área médica, área de saúde, muitos deles têm 2 empregos, é natural que você tenha o 2º emprego. Não existe nenhum problema ter 2 registros simultâneos ao mesmo tempo. E agora tem uma pergunta bem específica, mas que pode ajudar muita gente que tenha problemas parecidos. Deputado, eu queria saber, faz 23 anos que eu pago o INSS e eu já recorri várias vezes para me afastar, que eu tenho bursite, tendinite, fazia unha, eu não consigo fazer mais e eu não consigo. O que eu tenho que fazer?
Esse problema, como disse o Leão, muita gente tem. É difícil hoje em dia a pessoa ter um problema de saúde, chega na Previdência Social, a perícia médica nega o serviço. Isso precisa ser resolvido. Se a pessoa leva um laudo médico provando que está doente, o médico da perícia diz que não está doente, manda retornar ao trabalho, aí você vai para o trabalho, o que acontece? O médico trabalha, você não pode trabalhar, fica o jogo de empurra de lá para cá, isso tem que acabar. Eu já acho o maior absurdo do mundo você fazer uma perícia médica ter que levar um atestado provando que você está doente. Ora, quem vai fazer a perícia é um médico. Se é médico, não precisa levar atestado porcaria nenhuma. Ele é que tinha que fazer, mas virou uma burocracia. Hoje em dia, você vai fazer perícia médica, tem que dar um laudo médico dizendo que você está doente. Pô, você está lá, diante de um médico, precisa provar que você está doente, o médico tem que atestar isso. E aí tem essas burradas todas aí. Nesse caso, não adianta perder mais seu tempo. Procure o Juizado Especial Federal. Aqui em São Paulo, na estação Trianão do metrô, faça uma reclamação, vai ter uma perícia médica judicial, porque a perícia médica da Previdência, lamentavelmente, está deixando muito a desejar. E tem um projeto da perícia médica que iria permitir que qualquer médico desse o primeiro afastamento. Até hoje, só com VC, não resolveu coisíssima nenhuma. E também essa alta médica programada. Um absurdo. Você vai lá, você pode ficar afastado por 15 dias. Você pode ficar afastado por 30 dias. Como se você pudesse ter a previsão antecipada de quanto tempo ficaria doença. Não pode. Então, cuidado. Quem tem alta programada, 15 dias antes de vencer a alta, entre com pedido de reconsideração, fazer uma nova avaliação médica. Do contrário, você vai perder o auxílio-doença, não vai conseguir trabalhar, que você não tem condição, e você vai ficar no jogo de empurra para lá e para cá. E agora uma pergunta para quem já está fazendo as contas para se aposentar bem. Deputado, eu gostaria de saber se eu posso contribuir um pouco mais com o INSS e depois voltar a contribuir como eu contribuía antes? Você só pode aumentar a contribuição se você tiver atividade. Se você está registrado numa empresa e quer simplesmente completar aumentando a contribuição, não faça isso que não tem valor. Agora, se você contribui por conta, você pode aumentar como autônomo, como empreendedor individual, microempreendedor, você pode aumentar a contribuição. Agora, você está registrado por um valor, querer contribuir um pouco a mais, achando que isso vai contar, não faça isso, você está perdendo o seu tempo. E no final da nossa participação, eu vou dar nosso endereço aqui, nos procure pessoalmente para te orientar a esse respeito. A gente faz uma pausa para um recadinho do Leão, mas já nós continuamos com mais dúvidas e o deputado Arnaldo Faria de Sá. Continuamos com os esclarecimentos do deputado Arnaldo Faria de Sá. Envie suas dúvidas para o nosso e-mail, noticiasemais@cnt.com.br, que o deputado Arnaldo Faria de Sá terá o maior prazer em responder às suas dúvidas. Deputado... Já vamos começando aqui, né? A Marilene Picorello, lá do Rio de Janeiro, um beijo aí para vocês no Rio de Janeiro. Ela diz assim, aposentei com 34 anos de contribuição em 94, contribuí pela URV e através da Justiça recebi a diferença e os atrasados. Gostaria de saber se eu tenho direito de requerer mais alguma correção. Em 94 eu pagava sob 7 salários referência e 48 anos de idade. Você já recebeu o RV, portanto, a diferença que era devida pelo cálculo errado já está concluída nesse processo anterior. O que pode vir a beneficiar você é um projeto que está para ser votado no Congresso Nacional, que trata da recuperação das aposentadorias. É o projeto de lei 4434/8. Esse projeto, o governo não está deixando votar, mas se a gente conseguir votar, pode representar algum ganha-mais para você e para todos os demais segurados da Previdência Social. Agora, e-mail da Gina Salino, de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Tem uma amiga de 43 anos que foi internada com uma crise de rins. Neste intervalo de internação, contraiu uma bactéria hospitalar fortíssima que resultou na amputação das suas 2 pernas, do joelho para baixo. Essa amiga dela nunca trabalhou com carteira assinada. Será que teria direito a um benefício por invalidez pelo INSS? Olha, independente de ela ter contribuído ou não contribuído, a pessoa que é inválida e não tem o meio de subsistência e a renda familiar não ser superior a 1/4 salário família, salário mínimo, tem direito, sim, ao benefício assistencial do LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Dependendo da condição da família, é feita uma avaliação através do aspecto social e pode ter direito independente de ter contribuição. Então, esse benefício é concedido a partir de 65 anos para qualquer pessoa, homem ou mulher, que chegue a essa idade sem ter um benefício previdenciário. Pode acontecer antes de 65, como é o caso dessa sua amiga, desde que ela não tenha meio de subsistência.
Deputado, o Valtuir Vec, ele não disse de onde ele é. Ele diz assim, sou funcionário público federal do Ministério da Saúde há 33 anos e tive minha insalubridade cortada indevidamente em janeiro de 2010. Devido ao fato de que outros colegas da mesma instituição continuam recebendo a mesma, né? Então, dei entrada junto ao meu órgão com o processo onde não obtive resposta. Dei uma segunda entrada, não obtendo até agora também nenhuma resposta. Como devo proceder junto aos ministérios para rever meus direitos? Pois sou auxiliar de enfermagem e durante 29 anos recebi este benefício, sendo que continuo exercendo a mesma função até hoje. Se você exerce a mesma função que você exercia anteriormente, você tinha direito à insalubridade e administrativamente foi cortado, entre na Justiça Federal. Você terá, sim, o seu direito garantido através de uma sentença judicial. Porque a insalubridade, ela só poderia ser suprimida se você mudasse de função. Você está na mesma função, era insalubre, continua insalubre. Lamentável que algum chefete aí tenha tido essa maneira discriminatória contra você. Agora a pergunta vem lá de Sergipe, de Aracaju, Milton César de Jesus Santos. Sou aposentado por invalidez desde 2003, sou deficiente físico diagnosticado com distrofia muscular progressiva de Duchenne. Quando não consegui mais trabalhar, eu tive que me aposentar. Teria direito a 25% de majoração acrescido no meu salário, mas na época foi negado. Entrei com recurso por 3 vezes. E só consegui na 4ª vez. Eu quero saber como posso requerer os retroativos da majoração e se eu tenho que estar incluso no fator previdenciário, já que sou aposentado por invalidez. Primeiro, quem é aposentado por invalidez não tem nada a ver com esse maldito fator previdenciário. Se você é aposentado por invalidez e você precisa da ajuda de alguém para se locomover, você tem direito aos 25%. No seu caso, foi negado a administrativa várias vezes e você, ao final, conseguiu. Se você conseguiu agora, é prova que anteriormente você também tinha direito. Então, entre na justiça, provando que foi negado lá atrás e que agora você tem. A justiça vai determinar que seja pago retroativo. Você já tinha direito, lamentavelmente foi negado. E eu queria dar esse recado mais uma vez. Todo aquele aposentado por invalidez que necessite de apoio de alguém para se locomover, para se envolver daqui para lá, pode pedir adicional de 25%. Só o aposentado por invalidez. Perfeito. Bom, agora tem outra aqui. Acordo Previdência Portugal-Brasil, né? Permite benefício assistencial aos portugueses? Olha, graças a Deus a gente conseguiu superar essa dificuldade. Era difícil você falar para o português, tem a chamada dupla nacionalidade, a nacionalidade portuguesa e brasileira, que ele não tinha direito ao benefício assistencial aqui no Brasil, que só teria possibilidade de ele ter esse benefício se ele viesse a se naturalizar. Uma coisa absurda. O Acordo Adicional Brasil-Portugal, celebrado em 2006 e finalmente regulamentado pelo Decreto 7.999, agora em maio desse ano, garante esse direito aos portugueses no Brasil. Como também os brasileiros que trabalham lá em Portugal têm direito também a benefícios assistenciais. Essa é uma grande conquista e a vigência de maio com o decreto é a partir de julho, 60 dias após o decreto, portanto já em julho já existe a possibilidade desse benefício a todos os portugueses que estão aqui no Brasil, como também os brasileiros que estão lá em Portugal, dentro da legislação de cada país. Deputado, e a passagem intermunicipal vai ser autorizada para os idosos? Era uma grande briga que tinha aqui em São Paulo, dependia de um ato do governador do estado. Depois de muita conversa, o governador assinou a semana passada um projeto de lei que já foi enviado à Assembleia e é nosso pedido com regime de urgência urgentíssima para que todos os aposentados tenham direito, a partir de 60 anos, a 2 passagens em qualquer viagem intermunicipal, de São Paulo para o interior, do interior para a capital e vice-versa, coisa que já tinha direito a nível Brasil, mas não tinha direito a nível Estado de São Paulo e agora está sendo regularizado. E aí você, no seu estado, se você não tivesse direito, cobre do governador do estado para mandar esse projeto para a Assembleia, porque o Estatuto do Idoso manda fazer isso, mas depende de uma ação do governo do estado. Deputado, e essa crise econômica vai atingir o emprego? Infelizmente vai. É triste dizer isso, uma observação desnecessária, mas a realidade é essa. A comparação da empregabilidade, primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre desse ano, a perda foi de 20% de empregabilidade. E não há perspectiva de retomada do investimento. O presidente Dilma tem que fazer alguma coisa urgentemente, mexer na área econômica, porque do contrário, correremos sérios riscos. E como a gente fala no interior, né, Adriana? A vaca vai para o brejo.
Olha, se você tem dúvidas sobre a aposentadoria, pensão, o deputado Arnaldo Faria de Sá está todos os sábados disponível para você. Exatamente, nosso escritório no Jabaquara, uma grande equipe, ao lado da estação do metrô, está aí no vídeo nosso endereço, você pode nos procurar que daremos uma atenção a você. E quem quiser o exemplar do Estatuto do Idoso, é só ligar para DDD 11 5015 0500, DDD 11 5015 0500. Nós mandamos com o apoio da CNT, pelo correio, o exemplar do Estatuto do Idoso para você. Deputado, muito obrigada pela sua presença e pelas suas informações. Eu que agradeço a você, Adriana, Leão, todos os telespectadores da CNT. Segunda-feira que vem eu volto. Segunda-feira que vem, então, tem mais deputado Arnaldo Faria de Sá aqui no nosso Notícias e Mais.